falando dos alimentos, que nós, Perfeito. já lembrando para quem está aqui conosco, nós estamos ao vivo pelo facebook.com/noticiando, noticiando.adri Fernandes, e estamos também no YouTube, youtube.com/Adri Fernandes. Bom, Sim, a questão dos alimentos, o senhor então já adiantou, a esposa, a priori, a esposa teria direito, quando ela comprova que o marido nunca deixou ela trabalhar, ou sim, então que já, em comum acordo que eles decidiram que ela fosse cuidar da casa e dos filhos. sim, Nesse caso, aí o senhor contou que tem os alimentos compensatórios, sim, exato. mas que se tornam definitivos caso essa mulher já esteja numa idade que ela não possa retornar ao Ao mercado mercado de de trabalho. trabalho. Não é isso? Perfeito. Foi o Isso. que nós conversamos. Sim, Exato. pode falar. Não, só para ressaltar, doutor, que o mais polêmico é sempre os alimentos para os filhos, né? Esse é o ponto mais polêmico, é sempre. Porque fica sempre aquela história, quem paga sempre acha que está pagando muito, e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. Ai, Né? doutora, E eu aí, tenho uma raiva desse trem. e aquela história que nunca tem fim, porque vamos ser sinceros, né? Como o público da senhora, a gente tenta falar uma linguagem mais acessível, sem muito juridiquês, sem muita formalidades, fica aquela coisa chata, doutor, porque realmente a criança precisa, e os pais, a maioria dos homens, lamentavelmente, paga 30% do salário mínimo, ou que paga, e acha que está pagando muito. É um absurdo isso. É um R$300. absurdo. E acha que está pagando muito. E Acha que aí, tá pagando muito. aproveitando para falar com o senhor, então vamos lá, eu vou fazer o papel da pessoa que está divorciando. Doutor, estou divorciando, meu menino é de menor ainda e meu marido é autônomo. Eu tenho Sim. direito a 30%, não tem? Qual que é a interpretação do judiciário hoje? Primeiro que ele levando em consideração a pensão é o binômio da necessidade e possibilidade, né? E tem alguns ainda que falam o trinômio da necessidade, da possibilidade, da proporcionalidade, né? Eu fico mais no binômio da necessidade e da possibilidade. O que o judiciário tem entendido hoje? Quando não há comprovação da renda e nem uma comprovação de uma despesa extraordinária, tem se fixado o valor de 30% a 40% do salário mínimo. Quando o pai trabalha de carteira assinada, esse é a mesma proporção, porém com base nos rendimentos líquidos, né? Porque dá essa atenção especial para os rendimentos líquidos, porque evita do pai ter que depositar, ter que pagar, Sim, e aquilo ali é sempre aquele tormento, não paga no dia, entendi. paga faltando. Então, quando dá para priorizar o desconto em folha, é bem melhor, é mais seguro. Isso. É bem mais seguro. Então, sendo autônomo, meu marido é autônomo, doutor, então Sim. Vai ser sob salário mínimo. Ou Em sobre tese. as vendas que ele realiza, doutor, se Não, eu comprovar em as tese. vendas. Isso. Aí, não, a base vai ser no salário mínimo. O que vai poder aumentar nesse exemplo que a senhora deu é o percentual. Se a senhora comprova que ele é autônomo, mas que ele fatura por mês R$5.000, o juiz pode chegar a fixar até um salário mínimo. Certo. O ônus da prova é da senhora. Agora, se não tiver comprovação, ele é pedreiro, não tem comprovação nenhuma, exemplo, né? E ele trabalha de bico, não tem comprovação nenhuma, isso não isenta ele de pagar a pensão. Ele está desempregado.
não isenta de pagar pensão. Vai ser fixado Tá de 30 a 40. Capim. Uma parte do capim tem que ir pro menino. 30 a 40% do salário mínimo. Essa é a base. É o mínimo que os juízes têm fixado na prática. Sim. Mas aí, se eu comprovo que ele ganha bem como autônomo e que a criança demanda mais gastos, isso pode ir para 1, para 2, para 3 salários mínimos. 2, 3, 4, 5, isso aumenta. Perfeito. Porque a necessidade da criança, via de regra, ela é presumida. Agora, se ela tem uma despesa especial, uma necessidade especial, uma despesa extraordinária, isso tem que trazer nos autos também. E aí, a regra também vale a mesma regra, doutora. Exemplo, ele está desempregado, mas a criança tem uma despesa extraordinária, o juiz vai fixar em 50% do salário mínimo. Ele que tem que se virar. Entendi, perfeito. Ele tem que se virar, porque ele tem que dar conta dessa despesa da criança, né? Só que o que a gente vê na prática não é isso. O juiz manda pagar 30%. Eu sempre falo, quando chega algum cliente, eu sempre falo com eles. Se a mulher ajuizou a ação, é porque você não está ajudando. Mas eu ajudo sim, uma vez a cada 6 meses. Exatamente. Porque quando a mulher ajuiza a ação, é porque realmente o cara não paga nada. Não vamos, ficar com hipocrisia. É um absurdo. O homem que precisa da mulher ir na justiça para ele pagar as despesas do filho dele é um filho da puta. Sim, agora, infelizmente. Doutor, infelizmente. Mas então tá. Só que meu marido, ele não é mais autônomo, não. Ele agora ele trabalha de carteira assinada. E me disseram que eu posso pegar 50% do salário bruto dele. Não. Para pensão, não. Certo. E pode, se for para pagar as atrasadas. Mas para fixar, não. Então, o que acontece nessa situação? Ajuizou a ação. Dá 2 exemplos. Ajuizou a ação. Ele está desempregado. O juiz vai fixar com base no salário mínimo. 30% do salário mínimo. Criança não tem nenhuma necessidade especial, não tem nenhuma despesa extraordinária. 30% do salário mínimo. O cara está lá pagando direitinho. Aí fica sabendo que ele começou a trabalhar e está ganhando 5 mil. Ela vai ter que ajuizar uma ação revisional de alimentos para comprovar que ele está trabalhando e ter esse valor aumentado. Aumentou esse valor. Ela ficou sabendo que ele abriu uma empresa. Ele teve um rendimento maior. Ela vai ter que ajuizar uma nova ação revisional para poder aumentar. Sim. Porque tem que ser compatível. Tem que ser compatível. E sempre o ônus da prova é da mãe da criança. É do alimentante. Sim. O ônus da prova é sempre dele. Ela diz e aí tem que levar as provas. Da mesma forma que se fixou, ele está trabalhando, ganhando 15 mil por mês, fixou com base naqueles rendimentos dele, ele parou de trabalhar, isso eu acho que é um ponto muito importante, sabe, doutor? Porque muita gente confunde. O casal divorciou, tá tudo ok, eu quero pagar a pensão, tudo certinho, estou ganhando 10 mil. 5 mil, 4 mil. Está descontando em folha. 20% dos rendimentos líquidos. O valor é alto, o juiz abaixa o percentual. 20% dos rendimentos líquidos. Beleza. Só que aí a pessoa ela foi demitida. O que ele tem que fazer? Correr, porque a pensão é o seguinte. Ele pagou hoje, dia 1º/6. Descontou. Amanhã, dia 2, ele já está devendo de novo. Exatamente. Ele foi mandado embora no dia 10, ele tem que correr a juização revisional falando, perdi o meu emprego, não estou recebendo mais. Beleza. Por quê? Porque no dia 1º/7, ele já está devendo, a base de cálculo vai ser o último valor que ele pagou. Certo. Aí muitos falam, mas eu não estou mais trabalhando, o valor que eu tinha que pagar era 20% dos meus rendimentos líquidos, eu não estou mais trabalhando, estou recebendo 0, eu não tenho que pagar nada. Não é isso. A jurisprudência entende
né, na prática, né, de uma forma mais didática, a prática demonstra o seguinte: você não está trabalhando, é considerado o último valor que você pagou. Qual foi o último valor que você pagou? R$3.000. Então você vai pagar 3 mil esse mês. Ah, mas eu não estou trabalhando, vai ter que pagar. Ah, mas eu estou trabalhando, então não paga. Na esquina. Então não paga, ela vai promover a execução, o cumprimento de sentença, sob o rito de prisão. Aí na hora que você for preso, o dinheiro aparece. Que é uma mágica que acontece. Sempre. É uma mágica. Sempre. Mas nós vamos voltar para esse assunto prisão. O Washington, queridíssimo Washington aqui, aliás, boa noite a todos vocês que estão na live, a Inês, o Marco Túlio, a Anne, o Marão, a Beatriz, o Cauã, a Regina Guedes, o Mário Henrique, o Tigres, Reitec e o Washington Ferreira, queridíssimo, fez uma pergunta interessante. Sim, a resposta é sim. Boa noite. Mesma. Se for o homem quem tem a guarda, se aplica o mesmo raciocínio para a mãe da criança? Idêntico, mesma coisa. Idêntico. Mesma coisa. Lembrando que para o pai ou para a mãe, binômio necessidade versus possibilidade. Sim. Porque se com a separação esse pai passa, a necessidade da criança não mudou, mas esse pai passa a pagar um aluguel, né? Aí, ou passa a ter outras despesas, ele pode comprovar que, olha, meu amor, minha criança tem essas necessidades, mas o padrão dela vai ter que cair um tiquinho. Porque a minha possibilidade é essa. E claro que ele vai ter que levar a prova disso para o processo, né, doutor? Mas, via de regra, doutora, os juízes não têm analisado nessa linha assim, não. Tipo, olha, eu não vou poder pagar o valor X porque hoje eu tenho uma despesa Y. Não, ele não olha isso. Que é muito comum mas na época que o advogado olhava. Não olha. Via de regra, não. A não ser que for uma situação excepcional. Porque a criança, eu concordo com o judiciário, a criança, ela não tem nada a ver com isso. O que olha é a possibilidade dele pagar. É diferente. Eu vou dar um outro exemplo para a senhora. É muito comum, né, a mulher ter um salário alto, o pai ter um salário baixo. Né? Igual outro dia me veio uma consultoria nesse sentido. A mulher com um salário alto, o pai com um salário baixo. Aí ela chegou e fez uma relação, as despesas do nosso filho é essa aqui. Ó. Aí deu um valor lá de R$8.000, um exemplo. Né? Para não, Sim. Né? Um exemplo, né? Mas deu um valor alto. A despesa é 8 mil. Então é 4 mil para mim, 4 mil para você. Não é. Se a despesa é 8 mil, o pai ele vai contribuir dentro das condições que ele pode pagar. De repente ele pode pagar 500. Ele vai pagar 500. Entendi. Ele vai pagar. Se você pode pagar mais, você vai pagar mais. Exatamente. Né? Mas não é isso, que ela ganha mais. Então não tem como dividir. E nesse caso específico, foi interessante que o que ela queria receber, o pai não recebia isso. O valor que ela queria receber de pensão, o pai não recebia. Sim. Né? Então fica claro para o Washington. Fica claro para o Washington que o mesmo se aplica à mãe, caso o pai é quem tem a guarda da criança. Sim. E aproveitando, seguindo esse seu exemplo, doutor, que eu já ia fazer uma pergunta, mas o senhor já então respondeu, que eu ia perguntar o seguinte: meu filho é especial e eu não posso trabalhar, porque a lei fala que o casal contribui em condição de igualdade. Mas eu não tenho condição de contribuir com nada, porque é uma criança especial que eu tenho que levar para fisioterapia e eu tenho que ter cuidados, etc, etc. Eu não posso trabalhar fora. E aí o pai, então, paga mais, não é isso? Paga mais, exatamente. Paga mais. Muito mais. Ele vai ter que pagar muito mais. Com certeza absoluta. Infelizmente, isso a gente não vê na prática, né? Numa situação dessa, o pai deixa a coitada da mulher. Nossa, nem me fala. É muito triste.
É muito, muito triste. Doutor, meu filho mora com o pai, acabou de fazer esse mês, junho, meu filho faz 18 anos. Então é o último mês que eu pago pensão, né? Não. Só através da ação de exoneração de pensão que é possível isentar esse pai do pagamento da pensão alimentícia. Certo. Isso é uma ilusão que existe. Ele tem que pagar. Ele vai correr e vai entrar na faculdade. Não. Não é isso. Tem que analisar o caso concreto. Né? Às vezes é comum o filho estar trabalhando, o pai é assalariado, paga 30% do salário mínimo, custa pagar aquela pensão, porque ele poderia pagar aquele valor, e hoje o filho está na faculdade e ganha mais do que o pai. Pois é. Então, mas se o pai tiver condições de pagar, ele vai pagando. Certo. Ele vai pagando. Até o filho formar. Eu já vi casos se que o pai paga... Nós até conversamos que se o pai não entrar com a exoneração, vai fazer 30 anos pagando a pensão do babá. Sim, exatamente. E qual que é a linha de defesa desse filho? Protelar. Ele já sabe que ele vai perder a pensão. Ele já sabe. Ele vai protelar. Aí o pai vai ficar no mínimo mais... A partir do momento que o pai ajuiza a ação, o pai tem que ter consciência que vai ficar no mínimo mais um ano e meio pagando. Enquanto o juiz não determina a exoneração, ele tem que continuar pagando. Sim. Não tem como. Não tem como. Quanto Aí é uma outra situação. É uma outra situação também. Eu entendo o seguinte, doutor. Vamos na prática. Às vezes lá atrás teve algum conflito entre a mãe e o pai que foi necessário ajuizar a ação. Sim. Mas se o pai foi pagando a pensão porque é uma determinação judicial, ele não pode descumprir, se ele foi pagando e se ele teve um convívio bom com o filho, quando esse filho chegar aos 18 ou aos 21, essa exoneração acontece através de acordo. É natural. Se o pai tem que ajuizar uma ação de exoneração, é porque não tem uma boa convivência com o filho. Exatamente, verdade. Ele não tem uma boa convivência. Normalmente, quando tem a convivência, é um pai presente na vida do filho, Sim. vai encher de comum acordo e pronto. Porque também tem aquele negócio, né? A gente está falando nossa proposta é tentar conversar sem hipocrisia do politicamente correto, mas também tem muita mulher também que é complicada, né? Que ajuiza uma ação à toa também, né? Usa o judiciário para afetar o marido. Tem isso também. Sim. Né? Então, às vezes, ele está podendo, então vou mandar aumentar a pensão, pelo menos eu infernizo a vida dele. Exatamente. Doutor, eu isso estava é muito lendo... triste. Nossa, Sim. Totalmente. Eu estava lendo uma coisa muito interessante hoje. Quando eu advogava, isso não era utilizado. Eu sei que depois passou-se a utilizar e eu quero saber como está hoje a possibilidade de, quando o pai não paga a pensão, não importa o motivo. Se ele não ajuizou ou a exoneração ou a revisional, foda-se ele que pague, a gente vai executar. Na execução, né, ou seja, na execução não. Já que eu preciso executar alguém para pagar o alimento dos filhos, isso configura abandono material. Sim. Que é crime, não é? Sim. Previsto no Código Penal. Então, a gente pode encaminhar isso para o Ministério Público. Pode requerer que o juiz da vara de família oficie o Ministério Público. E ele instaura. O procedimento. Mas tem que estar comprovado. Qual que é aquela situação? Eu tive um caso interessante. Que foi o seguinte. Conta que a gente adora casos. Foi o seguinte. O pai tinha que pagar uma pensão milionária. De R$200. Né? Ótimo! Uma pensão milionária de R$200. E aí, não sei por que cargas d'água, o pai começou a pagar o valor picado. Tipo assim, dava o dia de pagar, aí uma semana ele ia lá, depositava 50, na outra semana 50. Você orientado por algum advogado.
Mas assim, é triste, né, advogado que presta dar uma orientação dessa, né, doutor? Porque eu, particularmente, eu nem perderia o meu tempo de advogar para uma pessoa dessa, né? Que é sacanagem, é muita sacanagem. Nossa. A gente tem que cumprir a nossa função social. E a nossa função social, uma delas não é promover o litígio, é tentar estancar isso. Agora, vai ratificando, porque essas questões têm muitas coisas mal resolvidas do passado. Então, assim, uma pensão de R$200 acha que é muito dinheiro. Que tinha que ser tratado por psicólogo, eles querem tratar na justiça. Exato. E aí, o que foi? Aí foi pagando fracionado. Aí, o que eu fiz? Eu consegui demonstrar o seguinte, olha, e aí é o seguinte, toda vez que ele era citado para cumprir, ele ia lá e pagava. É da puta. Porque, na verdade, começou assim, ele deixava de pagar, não pagava o primeiro, não pagava o segundo, não pagava o terceiro, aí a gente ajuizava a ação, pedindo o cumprimento da sentença. Aí, na hora que ele era intimado, intime-se o executado para pagar o débito prazo de 3 dias sob pena de prisão, ele ia lá e pagava. Filho da puta. Ele fez isso por 2 vezes. Aí depois ele começou a pagar picado. Aí nós conseguimos demonstrar isso para o juiz e pedimos, né, que fosse encaminhado para o Ministério Público para apurar o abandono material. Está lá na promotoria. Perfeito. Vamos ver o que vai dar, né? E aí, então, fiquem os homens sabendo que, além do processo de alimentos, você vai aguentar um processo criminal nas costas, filho da puta. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E tem que ajuizar, porque é um copo. Vai enchendo. Uma hora dá. Exatamente. Uma hora dá. Uma hora acontece. Exatamente. Doutor, sim. E aí, então, não está pagando. Eu preciso esperar 3 meses para procurar o senhor, para o senhor pedir a prisão dele? Não, na verdade, isso criou-se essa história, reza a lenda, através da Defensoria Pública, que por picuinha, algumas mulheres atrasavam um dia, já ia lá. Aí a Defensoria Pública colocou, olha, é só depois de 3 meses. Mas, na verdade, atrasou um dia, já pode, né? Só que não é razoável que faça isso. Espere um mês. Sim, atrasou as pessoas podem ter problemas. Sim. Atrasou um mês, já executa, já faz o cumprimento de sentença, aí vai ser aquela vencida mais as que vencerem no curso da ação. É por isso que muitas das vezes, doutora B, assim, é muito comum, um pagodeiro fulano de tal, um jogador de futebol, fulano de tal, meu vizinho foi preso devendo 30 mil de pensão. Na verdade, ele está devendo 30 mil de pensão, mas se a senhora for olhar, a criança tem 12 e ele nunca pagou. Exatamente. E ele nunca pagou, porque o juiz faz o cumprimento de sentença sob o rito de prisão, que na verdade a lei fala que é as 3 anteriores ao juizamento da ação, mais as que vencerem no curso. Ok. Certo. Então, vai vencendo. Daqui a 1 ano o juiz decretou a prisão, ok, mandou expedir, a polícia não vai atrás dele no endereço dele. Vai ter que pegar ele numa blitz, numa abordagem policial, numa briga, quando ele for fazer identidade, que o pessoal fala assim, espera um minutinho, você pode saber que tem algum mandado aberto. Sim. É nesse momento que pega. E aí o dinheiro aparece do dia para a noite. E pega tanto que meu irmão já foi preso por não pagar para o meu sobrinho, que era meu afilhado na época. E claro que eu não advoguei para o meu irmão cumpriu a prisão. E pega tanto, prisão por alimentos é tão efetiva que junto com meu irmão tinha traficante preso. Tinha bandido preso. Na prática, e a polícia não consegue pegar por causa de tráfico, mas pega por causa de pensão. Mas geralmente pega numa blitz policial, alguma coisa. Exatamente. É por isso que demora, e por isso que tá aquela bola de neve, né? E aí a prisão, a lei fala que essa é uma prisão civil. Então ele deveria ficar no lugar reservado. Mas na prática, não. Eles são bem receptivos, né? Coloca eles no meio da galera mesmo, né? E aí eles ficam assim, loucos, né? Aí assim, vamos ver se você é macho mesmo. Fica aí, aguenta cair. Naquele cubículo de cela com 300 pessoas lá. 1 milhão de pessoas dentro. Não, imagina.
É triste. Doutor, meu filho, eu tô devendo mesmo, não vou pagar, porque essa mulher tá gastando tudo. Eu vou pagar cadeia e não vou pagar esse dinheiro. Eu vou pagar cadeia e eu fico livre, correto? Correto. Correto em partes, né? Porque, na verdade, ele pagou, ele cumpriu aquela pena, aí o que acontece? Nasce, essa que ele cumpriu a pena, vai para o rito da expropriação. Então, o que acontece? Data, vai buscar bens. Vamos lá. Ele está devendo, venceu hoje, 1 dos 6. 1 dos 7, ele não pagou. Então, ele já está devendo 2. No dia 2 do 7, já juíza o cumprimento de sentença com base no rito da prisão. Ok. Isso. Aí a ação vai seguir, que é as 2 que são vencidas, mais as que vencerem no curso. Então, no curso da ação, venceu mais 10. Então, lá na frente, ele está devendo 30 mil. Ele vai preso. Ok. Ele cumpriu a pena, na hora que ele sai da cadeia, essa que está devendo esses 30 mil, vai para o rito da expropriação. Só que eu já posso ajuizar uma nova ação. Que é a perda de bens, que é o nome do SPC, etc, etc. Exatamente. Mas na hora que ele sai... nova. Exatamente. Aí eu posso pedir de novo o cumprimento de sentença. Aí se arruma um advogado bom, o que o advogado já faz? Excelência, ele está preso, já está vencendo o mandado de prisão dele. Esse mandado de prisão levou tanto tempo para ser cumprido, ele não pagou porque não quis, não tem nada no nome dele, razão pela qual já estou fazendo cumprimento de sentença, que a Vossa Excelência já expressa o outro mandado de prisão. E aí já mandou outro mandado de prisão. Que ele não pagou. Exatamente. Aí ele já sabe. Mas só que aí, ou seja, ele não vai pegar só o prazo máximo de 90 dias se ele continuar não pagando, vai se renovando esse pedido de prisão. Se conseguir, sim. A ideia seria essa. Sim. É possível fazer isso. Aí, tendo um advogado dirigente, fica. Mas geralmente eles não ficam lá nem 15 dias. Tem que ser muito macho mesmo para poder ficar. Meu irmão ficou, acho que 90. Essa quando é ruim, o bicho quando é ruim. Não. E como ele trabalhava, ele recebeu o auxílio funeral. O auxílio reclusão. Perdão, funeral. Reclusão. Eu tô matando o homem, porque dá vontade de matar mesmo. Recebeu o auxílio reclusão. Ele não foi mandado embora, não? Não. Ele não foi demitido, não? Deu sorte, né? Acho que eu me lembre, não. Quando ele saiu, a mulher recebeu, a então atual esposa recebeu o auxílio reclusão, né? Meu filho, mas foi um churrascão, porque 90 dias de cadeia, ele ficou amigo de tudo quanto é agente penitenciário, de tudo quanto é traficante, de tudo quanto é lado, mas foi um churrascão. Então, doutor Antônio, fica a dica para vocês, advogados, pedirem a retenção do auxílio reclusão. Sim. Fica a dica. Sim. Porque esses filhos da puta saem da cadeia e vão dar churrasco com dinheiro. Mas, doutor, mas isso é um caso bem atípico, né? Porque, na verdade, também, muita gente fica falando sobre o auxílio reclusão, mas aquilo ali é um preconceito danado para poder receber aquilo. Na prática, não, por isso foi churrascão, porque é uma burocracia que até que recebeu uma boladinha ali. Isso. Aí tem que fazer festa mesmo, né? Porque é um prêmio. Porque é muito difícil, porque existe uma má vontade, é uma má vontade, é uma burocracia que as pessoas, elas não aceitam, né? Elas não aceitam isso, né? Na verdade, né? Porque existe um mito, né? Existe um mito sobre isso, né? Que o auxílio reclusão é só bandido. O cara roubou e tá ganhando mais do que quem ganha um salário. Nossa. E não é isso. Aliás, aproveitando, gente, auxílio reclusão não é o que vocês veem no Facebook. Por favor. Exatamente. Doutor Antônio, como eu mencionei, a pensão, a dívida de alimentos, então, pode sujar o nome do sujeito no SPC. Sim. Pode tirar bens, carro, o que tiver em nome dele.
Sim. E Penhorar pode... salário, parte do salário. Isso que eu queria falar. E pode penhorar parte do salário acima daqueles 30%, somando com a pensão que ele tem que pagar, né, em Até dia, 50% dos pode rendimentos. ultrapassar. Isso, exatamente. Até os 50%. Somando, pode chegar até... desculpa. Os 50%. Os 50%. Isso, somando, pode chegar até os 50%. Ótimo. A mesma coisa, Adriano, quando não quer pagar, também aí não tem como receber, né? Tem isso também. Aí não tem como. Não tem como, né? São raríssimas as exceções. E é uma ação ingrata, doutor, porque é uma das que mais dá trabalho pra gente, para correr atrás de constituir prova com base nas pistas que a mãe dá, e a mãe não tem dinheiro para te pagar a porra dos honorários. É um inferno isso. É uma área ingrata da advocacia, e o povo não dá valor pra gente, não.